Tá. Bom dia, Valéria. Vamos lá. Thaís, Oi. o Felipe não vai comparecer hoje porque ele tá com muita enxaqueca. Não tem problema, não. Depois ele assiste, eu vou subir a aula no YouTube. Agora eu tô me sentindo no YouTube. Acabando, eu já coloco lá e aí ele assiste depois. Se ele tiver dúvida, ele procura. Então tá, vou falar com ele. Obrigada, Thaís. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim. Então, gente, a ideia dessa nossa primeira e segunda aula foi revisar, tentar fazer um resumão do que a gente viu nas aulas presenciais e começar o tópico novo. Então, a primeira aula, eu vou sempre colocar para vocês alguns textos básicos. A gente vai usar esse livro do Convite à Filosofia. O link dele está lá no Classroom. Eu não posso botar o livro no Classroom porque eu não tenho o link. Eu posso compartilhar, mas o livro PDF eu não posso. Depois eu mando ele no e-mail da turma. Assim como o outro que a gente vai utilizar, que é o da Maria Lúcia de Arruda Aranha, que é a História da Educação e da Pedagogia. Vou colocar os dois para vocês no e-mail, mas tem o link dele lá na sala de aula também. Então, a ideia hoje é fazer a revisão das questões iniciais da filosofia. Então, não sei se vocês lembram, quando a gente teve as nossas aulas presenciais, que a primeira coisa que eu convido vocês a pensar é que todos nós somos seres humanos. E nós, como seres humanos, temos uma característica que nos é muito própria, de que a gente percebe as coisas e, a partir das nossas percepções, a gente caminha para alguma tomada de decisão, para escolha, através do que a gente percebe, que muitas vezes a gente afirma alguma coisa, nega, a gente quer alguma coisa, a gente aceita, a gente recusa. Tanto que é comum muitas vezes a gente nem conhecer uma pessoa a fundo, mas a gente já ter uma visão dela, fruto da nossa opinião e não querer proximidade ou coisa do tipo. Então, enquanto seres humanos, nós sempre avaliamos, julgamos, assim como nós também somos avaliados e julgados. E um exemplo dessa questão do julgamento são os reality shows. Quando a gente pega, por exemplo, o Big Brother, a última edição mesmo foi uma que várias categorias foram criadas para poder classificar pessoas que estavam se expondo naquele reality show. A gente teve o macho escroto, a fada sensata, vários e vários nomes, mas a gente sabe se de fato aquelas pessoas são aquilo ou se são papéis que elas estão interpretando ali. Não tem como a gente saber, porque a gente não convive e conhece elas a fundo. Mas, em cima do que a gente conseguiu perceber pelo que a televisão nos apresenta, os sites de fofoca e coisas do tipo, a gente avalia, julga e coloca dentro de categoria. Então, quanto... Peraí, deixa eu parar aqui que alguém pediu para entrar. Bom dia, Daiane. Então, todas as vezes que a gente julga ou avalia alguma coisa, a gente faz isso naturalmente, é uma coisa que é inerente, mas a gente tem que começar pensando numa Thaís, perspectiva. Oi? desculpa interromper. Não tem problema, não pode falar, diga. A aula vai estar gravada? Sim, estou gravando. É porque eu estou num projeto aqui, eu só posso escutar depois, assistir as aulas depois, tudo bem? Pode assistir depois. Acabando a aula, eu já subo no YouTube e coloco o link lá no Classroom. E você assiste. Eu não consigo entender. Eu vou colocar o link da aula lá na página da disciplina. Só você ir Então lá e tá bom. assistir, tá Agradeço, joia? tá? De nada. Desculpa o Então, incômodo que e bom dia incomoda não. para todos. Tchau. Dentro dessa coisa, gente, da gente julgar, a filosofia,
ela é aquela ciência que coloca a pulguinha atrás da nossa orelha e nos convida a pensar. Então, a gente sabe diferenciar o que é realidade de ilusão? A gente julga baseado em quê? Então, o texto que foi proposto para a leitura da aula de hoje traz 3 conceitos: o de mentira, o de verdade e o de erro. A verdade é aquilo que a gente toma como correto, como certo, como verídico. Já o erro, a partir desse texto, é algo que é uma ilusão, é um engano, é involuntário. A gente não escolhe errar, é fruto de algo que não foi pensado. Já a mentira é uma decisão voluntária. A gente escolhe mentir. A mentira, ela parte da escolha da pessoa. Então, vou voltar. A gente começa, então, em cima desses conceitos, a gente adentrar na filosofia. Um dos fundadores da filosofia é o Sócrates. O Sócrates, ele era conhecido como um homem muito sábio, e ele veio no momento de questionar muito o que era posto. No momento, e ele, num dado momento da história de vida dele, ele fez uma viagem ao santuário dedicado ao deus Apolo, que é o da luz, da razão, do conhecimento e da sabedoria, em busca da pergunta de quem era o homem mais sábio do mundo. Logo na entrada desse templo, tinha escrita a frase: conhece-te a ti mesmo, que vai ser um dos pressupostos que o Sócrates vai defender. Então, ele faz a consulta ao oráculo, quem é a pessoa mais sábia do mundo? O oráculo pergunta para Sócrates o que você sabe, e o Sócrates fala: só sei que nada sei. Quando Sócrates admite que nós, enquanto seres humanos, nós não sabemos tudo, porque a gente tem que questionar as coisas que nos são postas como verdade, é uma característica nossa, a gente não consegue ter controle, nem ter conhecimento de tudo, ele é considerado o homem mais sábio do mundo. O Sócrates, ele jamais se contentou com as opiniões estabelecidas, com crenças que eram dadas como questionadas, até porque antes de se estabelecer a filosofia na Grécia, as explicações do mundo eram muito baseadas na mitologia. É vontade de Deus, assim é e pronto. Então começa com o movimento de surgimento da filosofia a questionar esses padrões e essas coisas que eram postas como verdade. E o Sócrates é muito conhecido pelo método que ele adota, que é o método de fazer indagações. Ele começava a perguntar a tantas pessoas que, ao final desse processo de questionamento, as pessoas viam que elas não sabiam. Então, ele perguntava: o que você acha que você está dizendo? O que é isso? Em que você acredita? E esse movimento de Sócrates de poder de questionar, de debater o que era posto como verdade, levou ele à morte. Ele foi acusado de espalhar dúvidas e de corromper a juventude ateniense. Ele morreu tomando veneno. Não estou lembrando agora o nome do veneno, mas depois eu lembro. Discípulo de Sócrates, nós temos o Platão. O Platão, ele tem contribuições tanto na filosofia como na matemática. Ele é uma das principais figuras da filosofia ocidental e fundador da Academia de Atenas. O Platão, ele é conhecido pelo mito da caverna. Não vou falar do mito da caverna, porque a gente vai voltar um pouquinho nele mais para frente. Vocês viram que eu disponibilizei o vídeo do Merli, do mito da caverna, que eu acho ótimo. Depois, se vocês tiverem a possibilidade de ver os episódios anteriores, vocês vão entender o porquê melhor, o porquê ele está conversando com aquele aluno sobre o mito da caverna. Então, vou pular isso aqui, porque eu vou passar mais para frente, muitas coisas são postas para a gente como verdades, como se só existisse aquele ponto de vista. Mas não é assim. Se eu perguntar para vocês quantas horas são e que dia é hoje, para pegar a hora que agora são 8h47 de sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Mas será que é assim para todo mundo? Um exemplo que nos ajuda a ver são os calendários. Existem hoje em vigor no mundo, se eu não me engano, acho que são 10 tipos de calendários diferentes. A nossa sociedade adota o calendário gregoriano, que foi um calendário criado pelo Papa Gregório, então leva o nome dele.
foi criado em 1582, e ele, para poder fazer a marcação do tempo, considera o ciclo solar, e ele foi adotado, foi criado num contexto de expansão marítima, expansão do comércio, e que era necessário criar uma convenção, um padrão para todo mundo. Já um outro tipo de calendário que a gente tem hoje é o calendário chinês, que é o calendário mais antigo do mundo. Ele considera tanto o ciclo do Sol como o ciclo da Lua, e ele organiza cada ciclo em 12 anos, e cada 12 anos é um animal do horóscopo chinês. Nós estamos, pelo calendário gregoriano, em 2020 depois de Cristo. Pelo calendário chinês, nós estamos no ano 4718, no ano do rato. Então, assim, ser 2 de outubro é verdade para mim, na sociedade ocidental que eu estou, que adota o calendário gregoriano. Mas em outro lugar do mundo que adota o calendário chinês, é o ano de 1718. Então, gente, eu queria convidar vocês a pensarem que nós, enquanto seres humanos, é natural da nossa existência, a gente precisa disso para poder viver. A gente carrega uma série de crenças do tempo, que o tempo existe, que o tempo passa, que existe passado, presente e futuro, que o tempo pode ser medido. Existem coisas e ideias que, muitas delas, como por exemplo a própria marcação de data, de hora, que a gente acredita sem questionar, sem pensar se existem outros pontos de vista sobre aquilo. Então, acaba que são coisas que são óbvias. Só que nem tudo é tão óbvio. Tem coisas que precisam ser vistas com um olhar diferenciado. A gente precisa de pegar, de questionar, de tentar entender melhor. E esse não é tão óbvio assim, esse questionamento, dentro da filosofia, a gente chama de atitude filosófica. A atitude filosófica, ela tem como marco o pensamento crítico, que é tentar ver além do que é posto como verdade, do que não é questionado. E esse tentar ver além, ele se dá através de um constante questionamento, de perguntas. Então, a reflexão, essa atitude filosófica, ela é marcada por uma reflexão filosófica essa, que considera o pensamento crítico em indagar, e é um movimento de mudança, de não ficar parado no mesmo lugar, de questionar, de ir além. Então, se a gente pudesse pegar a essência do que é filosofia, a gente vê que a filosofia é uma decisão de não aceitar as coisas como naturais, óbvias e evidentes. A filosofia, ela surge quando o ser humano, quando a Grécia, por exemplo, a gente viu o caso da Grécia, começa a se exigir provas e justificativas racionais que validem crenças que são cotidianas. Então, a filosofia é um convite a gente questionar, um convite a gente tentar ver além do que é óbvio e posto como evidente. Então, é importante que a gente não se esqueça que a filosofia, ela é uma ciência, ela tem uma forma de pensamento sistêmico, ela parte de enunciados e tenta desenvolver esses enunciados através de encadeamento lógicos, e ela busca uma visão crítica sobre vários pontos de vista. Então, gente, essa era a primeira parte da aula de hoje, que seria essa revisão da filosofia. Aí eu quero saber de vocês, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quero comentário de vocês. Não vou exigir abrir a câmera não, mas eu quero ouvir a vozinha de vocês. Por enquanto, por mim tá tranquilo. Para mim também, Thaís. Ariana, você que não assistiu essa aula presencial, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Então, eu vou começar com vocês agora a parte que a gente colocou agora, que é os fundamentos do mundo antigo. Essa disciplina, gente, de fundamentos histórico-filosóficos, ela é a junção de história da educação com filosofia.
Então, a gente vai ter que ir passando pela história da humanidade, entender um pouquinho a educação nesses períodos e trazer a filosofia para a gente conseguir entender. Então, nessa semana, esse é o tópico da aula. Eu estou indicando para vocês esse livro aqui, que é maravilhoso, de História da Educação, que é da Maria Lúcia de Arruda Aranha, das páginas 30 a 63. Não se apavorem com essa quantidade de páginas, porque a letra do livro é grande, e tem uns boxes, uns textos complementares que não são de leitura obrigatória. Então, vocês podem eliminar, então diminui bem a quantidade de páginas, tá? Então, para a gente começar a entender o papel da educação na nossa vida, do nosso cotidiano, a gente precisa de pensar na construção social da humanidade. Então, sabemos que nosso primeiro modo de vida foi o modo de vida tribal. Esse modo de vida tribal, ele se deu no período pré-histórico e ele é marcado pela ausência de uma escrita sistematizada. As sociedades nesse período, elas são nômades, ou seja, elas vão migrando de um lugar para outro, de acordo com a quantidade de recursos que tem disponível. E ela é muito marcada também por uma tradição oral. É através da oralidade que são passados os ritos e os mitos. E esses ritos e mitos são que vão fazer com que esse grupo se mantenha unido, é o que traz a coesão social e traz também a marcação de quais comportamentos são desejáveis e necessários naquele grupo. Nas sociedades tribais, os fenômenos, eles são explicados pela ação dos deuses e pelo sobrenatural. Não existe uma explicação que a gente chama hoje de racional para esses fenômenos. E é uma sociedade, gente, que ela não tem um dono da terra, aquele que vende mão de obra, isso não existe na vida tribal. A propriedade dos meios de produção, ela é coletiva, ela pertence a todo mundo, então todo mundo é dono da terra, todo mundo produz, essa produção é dividida entre todos. Isso faz, quando não tem uma propriedade particular, privada, os meios de produção são de todos, essa sociedade é considerada como uma sociedade homogênea, ou seja, uma sociedade igual. Então, não tem uma divisão de saber, todo mundo tem acesso ao saber, todo mundo tem acesso à terra de forma igual. Então, essa vida tribal, ela é marcada pela ausência de um Estado, tal qual a gente conhece hoje, não tem divisão de classes, não tem escrita, não existe comércio e não existe escola. O que se precisa aprender é passado pela oralidade entre as gerações. Na sociedade tribal, a gente vê que as mudanças, elas acontecem, mas elas acontecem de forma muito lenta, e as crianças, elas vão aprendendo pelo convívio com os adultos mesmo, pela repetição dos gestos e das ações que são praticadas no dia a dia. Então, o que você precisa aprender para viver nesse tipo de sociedade tribal? Você aprende o que é necessário para a vida e na própria vida. Você vai aprender na vivência, no cotidiano. Então, é o que a gente chama de aprendizagem para a vida e por meio da vida. E nessas tribos, todos têm acesso ao saber e ao fazer que aquela tribo distribuiu. Não existe uma segmentação do saber ou do conhecimento. Todo mundo tem acesso de forma igual. Aí, gente, na medida que o ser humano ele vai evoluindo, a coisa vai mudando. Na Antiguidade Oriental, que é quando eles chamam de Neolítico ou Idade da Pedra Polida, a gente pode dizer que houve uma revolução cultural nos costumes dos homens. Se antes as sociedades eram nômades, migravam de um lugar para o outro, a sociedade ela se torna sedentária, ela consegue se fixar em um determinado ponto. E isso se dá porque houve desenvolvimento de utensílios, primeiro de cerâmica, depois de cobre e de bronze, que permitiram que o homem pudesse ir modificando a natureza a seu favor. Além disso, nesse período, a gente tem a invenção da escrita, e quando tem a invenção da escrita, se o conhecimento antes ele era passado de forma oral, pode ser que muita coisa se perdia nesse período,
Com essa sistematização da escrita, esse conhecimento ele pode ser registrado, ele pode ser acumulado, ele passa a ficar disponível para uma consulta posterior. Então, a invenção da escrita, ela colabora muito para o acúmulo de saberes. Essas primeiras civilizações, gente, elas cresciam nas margens dos rios. Se a gente for ter, por exemplo, no Egito, que essas civilizações elas cresceram à margem do rio Nilo, e elas têm como marca governos que são despóticos e de caráter teocrático, ou seja, são governos que são explicados pela ligação com os deuses. Por exemplo, no Egito, o faraó, ele é considerado filho do deus Sol. Já na China, o imperador, ele é considerado filho do céu. Então, essas sociedades, apesar de elas já terem evoluído em relação ao modelo tribal, elas são muito tradicionalistas e apegadas ao passado. Elas ainda têm muita ligação com essa explicação mítica da organização social. A terra, que na sociedade tribal era de todos, agora a gente já tem uma mudança de quadro. Fiquem atentos a isso. Essa terra, ela passa a ser, ela não tem um dono específico, mas ela passa a ser gerida e administrada pelo Estado. E o Estado, para poder fazer essa administração da terra, ele cria uma máquina burocrática. A gente tem uma administração burocrática, pessoas que passam a ser responsáveis por isso, são aqueles que vão controlar a agricultura, que vão arrecadar os impostos, que vão recrutar mão de obra para trabalhar. Então, vocês estão vendo que numa sociedade tribal, que a terra era de todo mundo, a gente não tinha trabalhos muito divididos, a gente vê que a terra se torna do Estado e a coisa vai ficando mais complexa. Então, como havia necessidade de se ter uma máquina burocrática para poder ajudar o Estado a gerir os bens, vai surgir com isso uma minoria que é privilegiada, que é essa minoria que está no alto escalão do governo, responsável pela administração dos negócios. Então, já começa a divisão. De um lado, quem trabalha, do outro lado, quem administra. Então, esse quadro de sociedades tradicionais, uma terra que é do Estado, a existência de uma administração burocrática e o surgimento de uma minoria privilegiada é o que se chama de modo de produção asiático. Então, gente, a gente estava falando antes da escrita, vamos voltar um pouquinho. Quando a escrita surge, ela tem dois momentos distintos. Um momento em que a escrita é pictográfica e que ela é fonética. A pictográfica é igual aqueles geoglifos do Egito, que são desenhos para poder representar. São desenhos que representam objetos e ideias. Já a escrita fonética é a que a gente está acostumada com ela no nosso dia a dia, que são inventadas letras, a junção dessas letras formam sílabas, essas sílabas formam palavras, palavras formam frases, e a partir do momento que esse tipo de escrita se difunde, o ser humano ele se liberta de ter que representar o que ele queria por figuras, se torna mais exato nesse registro também, o tamanho do registro ele diminui, porque a representação por desenhos ela era muito extensa. Quando ela passa para a escrita, ela diminui. E a escrita, tem gente que fala que foi os fenícios que inventaram, tem gente que fala que os fenícios pegaram a ideia de outro e adaptaram, mas enfim, essa difusão da escrita é mérito deles, e ela começa a acontecer por volta de 1500 a.C. Então, nesse quadro, de além de surgir a escrita, na medida que o Estado vai produzindo, vai aumentando essa produção, ele precisa de fazer o que com essa produção? De vender, de dar um destino para essa produção. Essa produção vai ser comercializada. Então, com isso, começam a surgir as cidades. Esse modo de produção asiático, ele altera também as relações humanas e o modo de sociabilidade. Se antes lá na tribo todo mundo era igual, agora nem todo mundo é igual. Já existe uma divisão. Divisão essa que é marcada pela hierarquia, porque tem aquele que é o chefe maior, que é o faraó, o imperador, quem quer que seja. Aqueles que são subordinados diretamente ao imperador ou faraó, que vão fazer a gestão dos negócios, e aqueles que vão estar na lida. E com isso, gente, na medida que
vai havendo essa divisão e a sociedade ela vai ficando complexa, o saber, o conhecimento que numa sociedade tribal pertencia a todo mundo, ele não pertence mais a todo mundo, não. Começa a segmentar o conhecimento. Então, de acordo com a classe social que você vai estar, você vai ter acesso a esse conhecimento. No caso dessas sociedades, o saber, ele é considerado privilégio e patrimônio da classe dominante. Ou seja, é uma minoria que vai ter acesso a esse saber, a esse conhecimento. A maioria não precisa de ter saber esse conhecimento. Para que eu vou instrumentalizar quem que eu quero que seja meu peão, minha mão de obra? Eu não tenho por que fazer isso. Então, a escola, ela surge para poder elitizar o saber. Ela não surge com essa ideia de igualdade, de democracia, de forma nenhuma. Ela surge para proporcionar saber para um determinado grupo específico, um grupo minoritário. E nesse caso que a gente está vendo aqui agora, ela surge para ajudar a manutenção da máquina estatal do imperador. Ela precisava, então, de formar funcionários capazes de exercer essas funções e que fossem de confiança do imperador. Então, essas escolas, nesse primeiro momento, elas vão ensinar a escrita. E a escrita, ela não vai ser de acesso a todo mundo. Ela já existia, mas ela é de acesso a uma minoria, essa minoria que vai fazer os registros do imperador, porque para eles era imprescindível. Então, ela ficava restrita a essa camada da população, enquanto a grande parcela não tinha acesso. Além dessa segmentação do saber por classe social, a gente tem também uma segmentação por gênero. Se numa sociedade tribal todos eram iguais, agora a gente vê que a mulher ela vai ficar confinada no lar, sendo dependente do homem, e o homem ele vai para uma vida social, para a vida pública. A educação ela deixa de ser igualitária, a gente tem uma divisão de saber. Quem vai estudar a religião, que são os estudos sagrados, e estudar administração para auxiliar o imperador na gestão da máquina pública, são os filhos dos nobres e do alto escalão. A massa da população não vai ter acesso a esse tipo de educação. Ela vai continuar recebendo uma educação para aprender uma determinada mão de obra, e o que é passado pela tradição oral. Então, nesse tipo de sociedade, a gente não tem uma reflexão pedagógica, em si, uma preocupação mais direta com o ensinar, com a forma de se ensinar. A gente vê que o que é ensinado é muito guiado pelos livros sagrados, que trazem, sobretudo, conduta, prescrições morais e religiosas, porque para a população, de uma forma geral, o que era interessante que se aprendesse eram formas de não transgredir, de não questionar o sistema, de não tentar mudar a ordem. Então, esses livros sagrados, eles vinham para ajudar na manutenção dessa coesão, dessa ordem, e a escrita, nesse momento, ela é de uma classe privilegiada e está muito ligada ao caráter sagrado e esotérico. Aí trouxe para vocês alguns exemplos de sociedade. O Egito, por exemplo, é muito marcado pela religião. A gente tem, para a minoria, a transmissão de um saber técnico. A gente sabe que os egípcios eles tinham a ciência bem desenvolvida, então cálculo, engenharia, noções de agronomia eram para a minoria, assim como o ensino religioso. Essa minoria que tinha acesso, ela ia para uma, chamando entre aspas, de escola, que funcionava com pouco mais de 20 alunos, em templos ou nas casas, e esse ensino se dava pela repetição, pela decoreba de textos e pela leitura em voz alta, principalmente das escrituras sagradas. Ensinar, o principal objetivo do ensinar nesse momento é moldar, curvar o aluno à obediência, e aqueles que eram nobres e guerreiros, além dessa transmissão desse saber, eles também iam ter o trabalho do corpo, uma educação física, com a hoje natação, arco, corrida, caça e pesca. A grande massa da população ia aprender um ofício na prática, e os escribas, que eram esses funcionários que auxiliavam o rei na administração dos negócios, eles iam se dedicar mais a fundo era uma classe privilegiada que aprendia a técnica da escrita. Na Mesopotâmia, são poucas as informações que se tem sobre a educação
desse povo. A gente sabe que no primeiro momento era uma educação de cunho doméstico, mas quando a Mesopotâmia ela é conquistada pelos assírios, eles vão criar escolas, e essas escolas elas vão ter uma função bem específica, que é de impor para a população que vivia ali os valores do conquistador. Em alguns palácios espalhados também, a gente tinha a Universidade Palatina de Babilônia, que era para uma minoria da minoria da minoria, que fazia o ensino superior de História Natural, Astronomia e Matemática. E nesses povos antigos, é muito comum também a perpetuação de bibliotecas, porque eles vão pegando dos povos conquistados o material, a produção que eles têm para fundar bibliotecas. Na Índia, gente, é um caso muito curioso, porque a Índia ela tem uma divisão de classe marcada por uma extrema discriminação. Discriminação essa que ainda existe na Índia, então a gente tem uma pirâmide social, não sei se eu vou falar os nomes certos, peço perdão. Nós temos os brahmanes, que são sacerdotes, que estão no topo da pirâmide, os kshatriyas, que estão logo abaixo, que são os guerreiros, os vaisyas, que são comerciantes e agricultores, os sudras e os pares, que estão na base, que são a maior parte da população, que são os mais humildes e os operários. Essa divisão de castas tem a ver com o corpo humano. É como se os brahmanes, os sacerdotes, fossem a parte mais nobre, que é a cabeça. Os guerreiros com poder político são as mãos que executam. Vácias, sudras e... Os vácias e sudras são os vaises são as pernas, os sudras, os servos, os pés, e os pares, que são os marginalizados, o chão. Então, na sociedade indiana, a educação é privilégio dos brahmanes, que são os mestres que vão aprender os textos sagrados. As aulas, elas acontecem ao ar livre e são de iniciativa privada, com fundamentação religiosa e moral. Os indianos, ao contrário de outros povos, eles não têm preocupação com educação física, eles têm mais a preocupação com a educação de cunho religioso. E as demais classes, como os kshatriyas e os vácias, eles vão ter acesso a uma educação elementar. Geralmente a educação elementar é leitura e escrita do básico e as contas básicas, e os padres são totalmente excluídos do sistema, eles não têm acesso a nada. A China também é um quadro parecido, uma sociedade muito tradicionalista, permeada pelos valores morais e dos ancestrais, e a gente vai ter uma classe de letrados, que são os mandarins, que são os altos funcionários de confiança do imperador, que vão fazer o funcionamento da máquina burocrática. Essa classe dirigente ela vai ter acesso a cursos especiais para esse fim. Já os artesãos e camponeses, que são a base da sociedade, vão ter acesso apenas a oficinas para aprender instrução. E educação elementar nessa sociedade é cálculo e alfabetização. Então, gente, o que eu queria que ficasse para vocês é entender que, na medida que a nossa sociedade ela vai passando de etapa para etapa, que ela vai se complexificando, ou seja, tendo divisão do trabalho, tendo quem manda, tendo quem obedece, tendo quem é dono da produção, quem trabalha para a produção, a gente vai vendo que vai tendo uma divisão social, e essa divisão social não é uma divisão social que vai impactar apenas em classe, em remuneração, em acesso a bens materiais. Ela também impacta na forma como o saber e o acesso ao conhecimento daquela sociedade se dá. Então, vejam que a educação ela não é tão democrática assim quanto se costumam colocar uma educação para todos. É o que a gente vai ver ao longo da disciplina agora, passando por vários povos, várias sociedades distintas. Então, gente, era isso que eu queria explicar para vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo em silêncio, não, gente. Nossa, adorei essa aula. Engraçado como que a gente acha, né? A educação é um direito de todos, é igualitária, e não é.
A coisa, na medida que a gente vai complexificando, a coisa vai complexificando e segmentando mais ainda. Beleza, Ariana. Tanto que a gente tem uma parte mais para frente da história que a gente tem a educação PP e educação SS. Vocês já ouviram falar nisso? Educação PP e SS? Não. Também não. Educação PP é a educação do pobre, que vai ser para o curso técnico, a mão de obra, e a SS é a superior, vão fazer os cursos superiores, que é para a classe elevada. Então, assim, a educação, ela é maravilhosa, ao mesmo tempo que ela te dá a chave de mudança de um quadro, de você questionar, ela também tem seu lado perverso de servir a um determinado quadro. Ela não é tão ingênua assim, não. A gente, infelizmente, não tem acesso. Hoje, assim, muita coisa, o acesso ao saber hoje está muito mais difundido do que em sociedades anteriores. A coisa melhorou muito, mas, mesmo assim, a gente não tem acesso a tudo. A gente vê, por exemplo, agora a questão da vacina da Covid. Quem é que está tendo o topo dos experimentos? Quem está tendo laboratório? Quem está conseguindo desenvolver? E na hora que sair essa vacina, quem vão ser os povos que vão ter acesso primeiro a essa vacina? Será que essa vacina ela vai primeiro para a África? Será? Ou será que se essa vacina sair lá nos Estados Unidos do Trump, o Trump vai vacinar todos os Estados Unidos, resolve o problema dele e o resto do mundo que se lasque? É o saber aí, gente, a detenção da tecnologia mostrando que nem tudo é igual. Enfim, mas vamos lutar para corromper o sistema e tentar modificar alguma coisa, levar questionamentos. Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Eu não tenho dúvida não, Thaís. Beleza, Alexandre. Luísa, Valéria, Liliane. Pra mim tá tranquilo também. Pra mim, a aula foi maravilhosa, perfeitamente. Ah, que bom, Liliane. Valéria também não. Então tá bom, gente. Ariana, tudo certo. Eu vou agradecer vocês. Semana que vem, deixa eu dar uma colada lá no meu quadro. Semana que vem nós temos aula de PEC, na quarta-feira. Vocês conseguiram baixar o livro do que é educação? Eu tenho ele. Livrinho bom também, viu? Dá umas cutucadinhas na cabeça da gente. Eu tô gostando. A gente vai vendo muita... Tem uma parte que o livro é bom, mas ele é antigo. Ele fala da LDB de 71. Nós não estamos mais na LDB de 71, então aquela parte ali eu vou eliminar. Vocês não precisam de ler ela, não. Mas ele vai trazendo vários apontamentos desse tipo de educação, dessa segmentação. Deixa eu dar spoiler, não. Quarta-feira que vem, então, a gente marca de discutir o livro do que é educação. Ele está lá. Se não der para ler tudo, não tem problema, mas dê pelo menos uma corridinha de olho lá no livro para a gente poder discutir. Tá, joia? Então é isso, meus queridos. Beijo para vocês. Até quarta-feira que vem. Eu vou deixar o link da aula lá na página. Assim que eu tiver acesso ao Siga, eu informo a vocês. Eu acho que isso deve acontecer hoje ou segunda-feira, se Deus quiser. E vamos embora, desanimem não. Bom final de semana para vocês. Beijo. Beijão, Tchau. Thaís. Thaís. Obrigado. Bom final de semana para você também. Tchau, tchau.